Família é lugar de cuidado, apoio e amor, mas também é onde surgem alguns dos conflitos mais profundos. No lançamento da revista Lar dos Lar, a gente começa falando de um problema comum a muitos lares: a forma como nós nos comunicamos dentro de casa. Pesquisas mostram que 8 em cada 10 conflitos familiares começam por falhas na comunicação. Segundo a Associação Brasileira de Psicologia Positiva, a falta de diálogo saudável pode aumentar em até 60% o nível de estresse dentro do lar. Entre casais, discussões frequentes por tarefas domésticas e expectativas não faladas estão entre as principais causas de desgastes emocionais. Mas afinal, por que se comunicar parece tão difícil? Para entender melhor sobre esse assunto, conversamos com uma psicóloga especialista em gestão emocional e relações humanas. Falar é a nossa maneira de expressar, de dizer, não só pelas palavras, mas pelo tom que nós estamos usando, pelas pausas que a gente dá e também a nossa linguagem corporal. E às vezes a gente usa, da nossa fala, da nossa linguagem, no intuito de manipular, de até agredir, de violentar uma pessoa. Por isso a gente precisa estar muito atento, E também deixar que o outro fale dos seus sentimentos, das suas percepções, primeiramente sem julgamento. Porque muitas vezes a gente já quer o quê? Quando o outro está falando, está se explicando, está dizendo, construindo a sua narrativa, muitas vezes nós resistimos com a nossa postura, com a nossa censura, e aí o diálogo, a comunicação fica muito prejudicada. Então hoje se fala muito em comunicação violenta e muitas pessoas não sabem muito o que é isso, mas é a comunicação que não deseja comunicar, ela deseja ferir, punir, ela deseja algo além da troca, Então, primeiramente, ouvir atentamente, ter uma escuta ativa. Claro que cuidar com o que a gente fala, para que tenha respeito, consideração pelaquela pessoa, por quem a gente gosta, de quem a gente gosta e por o que nós estamos falando, alcançar o objetivo, que é melhorar as nossas relações. Quando a comunicação vira disputa ou punição, o ambiente da casa adoece. E a história do pastor Rafael e a sua esposa Vivian nos mostra exatamente isso. Eles se casaram cheios de expectativas, mas com o tempo a convivência começou a se desgastar. Eu sou casada há 18 anos com o Rafael e quando nós nos casamos, nós tínhamos muita vontade de começar, de trabalhar para o Senhor, de servir a Deus. A gente se amava muito, nos amamos até hoje, mas os primeiros anos ali, nós praticamente não víamos muitos defeitos. A gente estava bem anestesiado com aquele aspecto inicial do relacionamento, Então nós começamos a enxergar algumas crises com a vinda do primeiro filho, com a ausência de trabalho. Eu comecei a ter uma cobrança muito grande da presença dele. E aí, quando o nosso primeiro filho nasceu, as coisas se intensificaram. Porque eu me sentia sozinha, ali com aquela criança tão pequena, e ele saía para trabalhar. E eu sempre cobrando ali a atenção dele, cobrando que ele nos desse atenção, que chegasse, E aí, parece que eu não conseguia me expressar, ou ele não me entendia o que eu estava querendo. E aquilo surgiu muitos conflitos entre nós. A gente começou a brigar muito, e ele começou a se afastar também. Então, eu lembro que eu chegava em casa, nós morávamos num condomínio pequeno, eu pegava uma cachorrinha, ficava dando voltas e voltas e voltas, até que eu via que a luz do quarto se apagava. Quando se apagava, isso bem tarde, eu via que ela ia me deixar em paz, eu chegava no quarto quietinho, dormia, um dia se foi. E assim nós começamos a esconder muito problema embaixo do tapete. Era como se eu tivesse um vazio tão grande dentro do meu coração que eu queria que ele preenchesse aquele vazio. Mas sabe quando parece que nada vai preencher? Existe algo dentro de nós que não são as coisas, não é as realizações, não é o dinheiro que preenche esse vazio. E eu achava que esse vazio que eu estava no meu coração ia ser preenchido por ele. Só que aí eu não tinha, eu brigava sem motivo, eu brigava por nada. E simplesmente eu estava infeliz, mas eu não sabia o que realmente estava faltando para mim. Nós pensávamos que o nosso problema era falta de romance ou falta da comunicação, mas isso se chama ponta do iceberg. Lá dentro faltava forças para fazer com que a comunicação acontecesse. Outras palavras, faltava interesse. Nós íamos em encontro de casais, eu promovo encontros de casais, é meu trabalho, só que eu, na época, não sabia, não era essa a solução, porque a segunda-feira voltava.
como volta para todo casal. E quando passava o êxtase do fim de semana e voltava segunda-feira, os velhos demônios voltavam, nós não tínhamos ferramentas para lidar com isso. Eu sempre queria mais e eu fiquei uma esposa chata mesmo, sabe? Aquela esposa assim, ranzinza, que cobra e que tá sempre insatisfeita. A gente estava num momento muito especial e eu arrumava alguma coisa para cobrar, para falar e para reclamar. Eu queria que ele estivesse perto de mim, que ele estivesse me validando, que ele estivesse me dando ali todo aquele carinho, tudo. Mas mesmo quando eu recebia, parece que não era aquilo. E eu ficava muito chateada, então eu estava assim, eu ia para cima dele mais ainda, com mais vigor, mais força, cobrando mesmo alguma coisa que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha uma natureza um pouco mais arrogante no aspecto de ficar muito quieto por muitos dias. Então a ausência de comunicação foi se acentuando. Nunca teve gritos, nunca ninguém traiu ninguém, nunca ninguém teve problemas sérios. Nós não tivemos problemas sérios no nosso relacionamento. O meu problema é porque o meu relacionamento com Jesus era limitado, extremamente limitado, era mais formatado por um aspecto religioso do que por um relacionamento, e a maneira como eu tratava Deus era a maneira como eu tratava ela. Uma vez eu entrei num carro e eu chorando assim, o Enoque estava bem nervoso, chorando também, e eu pensei assim, eu acho que meu casamento acabou. Eu pensei, sabe? Falei, eu acho que não vai dar certo. E assim, e dava muito medo, porque a gente estava trabalhando na igreja, fazendo um trabalho de Deus e eu gostava de estar na igreja. Só que eu falei, e agora? O que vai acontecer? Nós nos tornamos muito amigos de um casal, de vizinhos, uma família. E eles começavam a falar sobre o relacionamento, a comunicação que eles tinham com Jesus. Falavam em detalhes, como que eles eram amigos de Deus, como que eles ensinavam as crianças a falar com Jesus. E isso foi despertando muito a curiosidade, principalmente dela. Porque eu já era uma figura religiosa, consequentemente eu era mais fechado, eu satisfeito com o que eu já tinha. Essa amiga nossa ensinou a minha esposa a falar com Jesus de maneira eficaz. Ela falava tanto de Jesus, como se Jesus morasse mesmo ali com ela, na casa dela, nas coisas dela. Ela me ensinou a me relacionar com Jesus, a conversar com Jesus, a falar o que eu estava sentindo para Jesus. E eu aprendi a contar e conversar com Jesus. Então, eu contei tudo para ele que estava acontecendo. Eu falei assim, Jesus, eu não estou sendo a mãe que eu preciso ser, eu não estou sendo a esposa que eu preciso ser. E a gente se ajoelhou para buscar o Espírito Santo. Pela primeira vez, quando eu olhei para o céu, estava amanhecendo o dia, e eu olhei para o céu e eu senti um amor tão grande pelo meu marido, pela minha família. Parece que eu não estava querendo mais cobrar, mas eu estava querendo ser melhor para eles. Como se Jesus estivesse me chamando para realmente ser uma esposa e uma mãe e parar de olhar para mim mesma. É como se Jesus tivesse entrado e preenchido aquele vazio que eu estava sentindo. Não existe família perfeita, mas existe família disposta a recomeçar. E aqui na cidade de Goiânia, onde o povo é conhecido por ser acolhedor e gosta de se comunicar, a família do pastor Rafael e a Vivian resolveram mudar o rumo dessa história. Estava dormindo ainda e ela me acordou. E quando eu olhei para os olhos dela, eu nunca vi um olhar daquele. Era um olhar de aceitação, de amor. Porque quando eu olhava para ela, era um olhar de decepção. Eu não conseguia me aproximar porque eu já me sentia um fracassado. E aí foi onde ela começou a falar que teve uma experiência maravilhosa com Deus na madrugada e que aprendeu a se relacionar com Jesus. E ela não me cobrou, não ficou falando para eu fazer a mesma coisa. Eu fui vendo durante as próximas semanas a mudança de comportamento que por anos nós gostaríamos de fazer e nunca conseguimos, em dias. Se agora eu tinha necessidade de alguma coisa, eu ia contar para Jesus. Se eu estava chateada, estava triste, eu ia contar para Jesus. E isso foi preenchendo o vazio que tinha no meu coração. Aí eu fui no marido dessa irmã e falei, o que a sua esposa ensinou para mim? Porque a mulher mudou demais em casa. Parece outra pessoa. Aí ele falou, nada, só ensinou ela a falar com Jesus. Mas você é pastor, você já sabe. Aí eu fiquei sem graça. Eu falei, olha, eu sei, mas não está adiantando, eu não estou conseguindo romper algumas barreiras. Ele falou, eu te ensino. E quando o meu relacionamento com Jesus melhorou, porque daí eu aprendi a mesma coisa que ela aprendeu, foi onde as muralhas caíram, meus olhos abriram, a gente entendeu que nós precisávamos agora seguir juntos, como verdadeiros amigos de Deus. Então eu entendi que os princípios que eu aprendi para me relacionar com Jesus
eram os mesmos que eu precisava para ter intimidade com ela de novo. Foi uma virada de chave, assim, para mim, incrível. Porque agora eu não cobrava que ele viesse, mas eu falava assim, meu bem, tal irmão precisa de uma visita, faz isso, faz aquilo. Então eu comecei a sonhar junto de fazer o trabalho do Senhor da melhor maneira possível, porque agora eu me sentia parte do trabalho também, mesmo não estando ali na linha de frente. Existe alegria na convivência, existe alegria em conversar, existe alegria em conversar juntos com Deus. Tem hora que a gente para juntos só para conversar com Jesus, fazer esses momentos a sós com Cristo na prática diária do nosso dia a dia. E aí a alegria reacende de estar um com o outro. Eu me emociono de entender, de ver como que Deus foi maravilhoso com a gente, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa união. E até hoje mesmo, quando vem as dificuldades, quando eu percebo que eu estou cobrando muito, alguma atenção, alguma coisa, eu sei que eu preciso intensificar meu relacionamento com o Senhor Jesus. Nossa história, ela não está completa. Nós estamos a vida pela frente e eu tenho certeza que se nós não continuarmos firmes com o Senhor Jesus, nós vamos nos perder nos nossos próprios sentimentos, na nossa vida. Hoje, eu vejo que nós temos o nosso relacionamento com Jesus como prioridade. Então, se eu não tenho buscado e ele percebe, ele já fala, Vivian, a gente sabe que onde a gente pode cair e falhar. Então ele está me ajudando e eu também ali, sempre junto com ele, e a gente tem crescido muito. E queremos continuar crescendo nesse relacionamento com o Senhor Jesus e, consequentemente, nós crescemos como casal. Quando a comunicação é guiada pelo amor, pela escuta e pela fé, o lar volta a ser um lugar de abrigo. Porque família não é a ausência de conflito, é a decisão diária de recomeçar.